Olá, começa agora mais um programa na livraria e o nosso convidado de hoje, o médico Luiz Eduardo Galvani, sua especialidade acupuntura e, como sempre, o nosso sommelier falando das delícias do vinho e as indicações de Aline Cravo. Ela fala sobre os top 10 da nossa revista Milani Store e também dos best-sellers e os mais vendidos aqui nas lojas Milani. Não saiam daí, voltamos rapidinho. Estamos conversando com o Luiz Eduardo Galvani, médico, e é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo ao nosso programa, Luiz. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de vir ao seu programa e conversar com você, uma pessoa que investe na cidade de Marília, que traz tantas coisas culturais, que tão carente que está a nossa cidade, nosso município com a cultura, e você é um fomentador da cultura, Milani. Então, eu que agradeço você a oportunidade de estar aqui presente. Muito obrigado pelas suas palavras, mas a sua função, ela vem exatamente ao encontro. Tanto é que agendamos essa entrevista há algum tempo, em razão disso, acupuntura. E você, como médico, exerce essa profissão e às vezes ela é meio assustadora em razão das agulhas. Fala um pouco dessas agulhas, se elas são dolorosas, como que é esse movimento aí quando um paciente te procura? A acupuntura, normalmente, a maioria das vezes não é dolorosa. Algumas pessoas são mais sensíveis, então sentem mais dor. A dor é uma sensação muito particular, muito pessoal. Então, algumas pessoas podem sentir um pouquinho mais de dor, mas na maioria das vezes os pontos são pouco dolorosos ou indolores. São agulhas descartáveis, de aço cirúrgico, são usadas e retiradas e descartadas. E na maioria das vezes não causa dor. É que a agulha, ela existe no imaginário das pessoas como um objeto de tortura, as crianças eram muito ameaçadas com agulhas, se não parasse quieto ia levar a tomar injeção. Não é? Então, essa questão existe no inconsciente das pessoas como sendo algo agressivo e doloroso. Mas isso é uma imaginação, é uma fantasia. Do mesmo modo que uma criança tem medo do escuro, muitos adultos têm medo de agulha, Vilhame. Então, e essa consulta, esse princípio, esse movimento inicial de um cliente que te procura, existe ali antes dessas agulhas um diálogo, como se fosse uma terapia? Como funciona a primeira consulta para quem nunca teve essa chance, por exemplo? Eu marco uma consulta assim, clínica comum, converso com uma pessoa e procuro observar a origem do problema que ela me traz. Porque os problemas podem ser mais superficiais, podem ser mais profundos, pode ser mais de ordem emocional, pode ser mais de ordem material. Então eu marco uma primeira consulta, a gente bate um papo, pode ser mais demorado ou menos, dependendo do conteúdo que a pessoa me traz. E baseado nesse contato, nessa primeira consulta, eu traço um plano de tratamento e procuro desenvolver em sessões que são aplicadas 2 vezes por semana ou 1 vez por semana, por um determinado período, cerca de 10, 20 sessões, dependendo do
quadro clínico da pessoa, né? Lógico que aquelas pessoas que têm problemas crônicos, como doenças crônicas, dores crônicas, da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, que tem pressão alta, toma remédio todos os dias, quem tem uma dor crônica, por exemplo, a indicação da acupuntura é que ele passe por sessões semanais o resto da vida, já que ele tem dor crônica. Então, é muito particularizado, o nosso tratamento é muito individualizado. Não é como um medicamento que a pessoa compra uma caixa e a partir de 40 quilos todo mundo toma um comprimido de 8 em 8 horas, 5 dias, por exemplo. Não. O nosso tratamento, ele é individualizado. Isso que eu vejo que é um dos grandes diferenciais da acupuntura. Então, para aquela pessoa, para aquele momento da vida dela, pensando de forma global nas emoções, no quadro clínico geral, a gente traça um tratamento e vamos aplicando as agulhas conforme eu expliquei, ou semanalmente, ou 2 vezes por semana. Então, por isso que eu acho interessante essa sua função, sua profissão como médico, que ela vem ao encontro de conhecimento, não é? Porque você não receita remédio, não é? Não, a minha prescrição são só as agulhas. Eu me considero até fora, a parte desse mundo que existe hoje medicamentoso, Milani. Eu sinto muito orgulho disso. Não que eu despreze os medicamentos. Talvez a área medicamentosa que despreze um pouco ainda essas terapias que são hoje conhecidas como complementares. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos indivíduos que sentem dor, por exemplo, uma pessoa que está idosa, o sistema gastrointestinal dela nem suporta mais medicamentos para pressão, além dos danos renais, hepáticos, no fígado, no rim, que esses medicamentos podem causar. Então, a acupuntura hoje, ela é vista como complementar e entra muito bem no tratamento dessas pessoas. Eu me sinto fora desse mundo medicamentoso, mas não o desprezo, acho que ele é importante, mas também a acupuntura é importante na complementariedade do tratamento que pode ser estabelecido por uma pessoa, né, Milani? Por isso que eu falo para você da razão do conhecimento. O nosso movimento aqui, que é extremamente cultural, nós estamos envolvidos com a música, com a literatura, com movimentos poéticos, coletâneas de poesias, crônicas, contos. E nós encontramos aí, às vezes, dificuldades de encontrar essas pessoas envolvidas com uma coisa tão preciosa que é esse mundo da arte. Só o que nós percebemos que essas pessoas são muito mais felizes do que a grande maioria. Então a sua profissão, ela vem também a esse encontro da sabedoria, do conhecimento, e essas agulhas que a princípio eu vejo que não precisa ter medo nenhum, seria um desses momentos? Eu acho que isso que você está tocando é algo muito, muito importante, muito bonito, porque em situações simples da nossa vida, nós podemos coletar daquele momento emoções agradáveis, lendo uma poesia, fazendo uma caminhadinha agradável, conversando com amigos, como nós estamos fazendo agora, porque sempre há a mobilização de uma energia mental para isso. E a cultura, ela complementa o ser humano. Nós sabemos que os indivíduos, nós vivemos em sociedade, em comunidade. Então nós precisamos nos encontrar com outras pessoas, ouvir música. Nós sabemos hoje, por exemplo, que a música, Milani, ela ativa diferentes áreas do cérebro.
Então ela desperta na pessoa, às vezes, uma vontade de movimento, ela traz uma recordação, ela gera uma emoção, ela tem uma linguagem matemática. Então a música, como ela é dividida em tempos, ela ativa áreas matemáticas, ela mexe com áreas da linguagem. A música é sensacional na vida das pessoas, porque ela ativa diversas áreas diferentes do cérebro e mantém a pessoa ativa, viva, da mesma forma que outros tipos de tratamento, de terapêuticas podem ser eficazes na vida da pessoa e que são importantes para que ele viva bem, que ele desenvolva algo cultural, que ele leia, que ele converse com pessoas, que desenvolva temas diversos, que ele ouça música ou pratique um instrumento, coisas desse tipo. É muito importante, né, na vivência. A gente percebe isso, Luiz, logo na infância, porque nós temos aqui alguns encontros com escolas, né, seja ela pública ou seja ela particular. E nós percebemos que a pública, ela leva uma certa vantagem perante a particular, em razão desse envolvimento maior com as pessoas. E quando essas crianças vêm até um lugar desse, que elas trazem já esse movimento, esse exercício poético, literário, você observa em cada uma um diferencial. Tudo em razão de começar ali na infância essa busca pelo conhecimento. E isso seria o caminho, né, ideal até para que as pessoas chegassem mais à acupuntura vindo lá do conhecimento, da sabedoria, não é? Como você disse, que você não receita remédio, você cuida da saúde, não é isso? Eu me vejo assim, como um promotor da saúde. Promotor da saúde. Sim, porque tratar doenças, a doença, quando ela já está estabelecida pela medicina chinesa, ela existia antes no indivíduo. Primeiro, naquilo que altera mais sutilmente, que é a mente. Então vamos dizer que uma pessoa tenha medo de cachorro e ela esteja andando na rua, a hora que ela vira a esquina, ela dá de cara com o cachorro, ela tem uma série de emoções rapidamente. Por quê? Porque na mente dela já existia uma inscrição, tenho medo de cachorro. Aquele medo desenvolve nela a liberação, por exemplo, de substâncias que vão prepará-la ou para lutar com o cachorro ou para fugir. Então, isso já altera as glândulas dela. A hora que altera as glândulas, são liberados hormônios. Aí nós estamos caminhando para o material. Do hormônio, o coração, por exemplo, acelera. O brônquio dilata. O olho, também a pupila do olho se dilata para ele enxergar melhor, ou para correr ou para lutar melhor. Então, a partir de uma emoção, nós tivemos algo funcional, uma reação funcional de uma glândula, dando algo físico. Mas eu pergunto para você, e a preocupação? Eu falei do medo, mas e a preocupação? Não é uma emoção? Por exemplo, e a tristeza? Como que a tristeza age? E como ela desencadeia, por exemplo, no indivíduo essas outras sequência de eventos que eu descrevi para você? E a raiva? Como que a raiva, a hora que ela é gerada, ela altera os órgãos e o físico da pessoa? Então a medicina chinesa, ela tem bem claro como que uma emoção, um aspecto da mente, caminha alterando a funcionalidade do corpo e transmitindo materialmente um problema. Por exemplo, é muito comum, às vezes, a gente ver um casal de idosos, de repente um dos cônjuges falece. O outro fica triste, em pouco tempo, às vezes, ele desenvolve uma pneumonia. E da pneumonia
às vezes ele vem a óbito. O que aconteceu? Para a medicina chinesa é bem claro, a tristeza, ela tem um endereço no corpo, ela afeta o pulmão. Da mesma forma como, por exemplo, a raiva, ela faz mal para o fígado, ou o medo para o rim. Então existe um encadeamento já esperado dessa emoção gerada em direção ao físico. E a acupuntura age bem, porque ela consegue, de alguma forma, em determinados quadros, atuar quebrando esse ciclo mental, emocional, mental, funcional, orgânico. Você falando isso, eu fico pensando que nós temos também esses casos aqui porque eu acabo, principalmente no sábado, eu desço e fico também conversando com meus clientes, né? E eu encontro ali muitas pessoas buscando livros contra a depressão. E alguns casos vêm até questionamento sobre o borderline, né? Que é o limite. E no caso da acupuntura, essa sua função, ela vem a calhar nesse momento, né, da depressão. É bastante indicado, então, para uma pessoa depressiva. Quando o estado depressivo, Milani, não é muito profundo, daqueles que a pessoa já toma vários medicamentos, a acupuntura é bem indicada. Em quadros mais superficiais, mais leves, onde a gente ainda vê só assim, alteração do humor, o sono normalmente está comprometido, a pessoa não dorme bem, ou ela tem uma irritação muito grande. Então, a acupuntura ajuda bastante, é bem indicada. Nos quadros de ansiedade também são bem indicados. Por exemplo, é bastante até no caso da ansiedade, até o pânico é bem tratado com as agulhas, desde que a pessoa não tenha pânico de agulhas. Mas é bem tratado, a ansiedade. O quadro depressivo, às vezes ele se arrasta de muito tempo, de uma frustração que a pessoa tenha, muito grande dentro dela. Então, se ela tem uma frustração pregressa, muito antiga, ou um conflito muito grande, então a energia dela muitas vezes foi sendo consumida naquele conflito interior que ela tem. E o conflito, ele vai corroendo, vai comendo, como uma árvore grande onde passou um fogo e o fogo fica queimando o centro dela por muito tempo e às vezes a árvore cai. O conflito é muito importante ser observado nesse aspecto. O conflito, a raiva, o ressentimento, a frustração que a pessoa carrega ou por algum evento qualquer na vida dela e ela não conseguiu resolver aquele evento interiormente, aquilo acaba se manifestando em algum momento num quadro depressivo. Então é muito importante, a acupuntura vai ajudar, principalmente quadros mais leves. Mas é muito importante ela conseguir colher da vida dela comum coisas agradáveis, mais simples, que alimentem a vida dela. E se desfazer dessa frustração, ou de um rancor, ou desse ressentimento que ela tem guardado dentro dela por algum evento do passado, para ela viver melhor, né? Ela tem que abandonar essas coisas, conseguir abandonar e superar para viver a vida dela mais em paz, né? Então, você, durante a nossa conversa, você falou com tanta precisão da música, que existe os tempos, a matemática, né? Que despertou a curiosidade. Você faz parte de algum movimento cultural, musical?
Eu gosto de música, sempre gostei. Eu não posso nem dizer que eu toco violão, mas um pouquinho sim, né, Milani? Entendi. Eu pego músicas em finais de semana em casa e fico treinando. Então, não é que eu tenha um conhecimento musical, mas eu gosto de pegar uma música que eu acho bonita, que me desperta uma emoção e ficar tocando, o que me traz uma recordação. No passado, eu gostava de tocar bastante e a gente sentava, tinha mais tempo também, com os companheiros num bar, tomando uma cerveja, tocava bastante. E aí depois eu comecei a trabalhar e comecei a abandonar. Mas ela já Depois, passando o tempo, veio ao encontro de tudo isso que a gente está conversando. Não, eu preciso voltar a cultivar algo que já existe dentro de mim, que me faz bem e que eu gosto, que me alegra. E voltei a estudar algumas músicas, voltei a tocar um pouco de violão. Eu gosto muito, sou um fã da música popular brasileira, né? Porque o ritmo da música brasileira, ele é incrível, né? Em qualquer lugar do mundo que a gente vá, quem ouve a música brasileira e a forma de arranjo, os arranjos que são criados com a música popular brasileira, os instrumentos, como são tocados, é mundialmente reconhecido, né, Milena? Então eu, como brasileiro, e gosto da cultura brasileira, sou um fã da música brasileira, do samba, do choro, que é um ritmo genuinamente brasileiro, né? Nasceu aqui no Brasil, nasceu de parte dos negros, de parte dos brancos, de parte dos portugueses, e foi nesse caldo cultural, principalmente do Rio de Janeiro, quando se tornou império, né? que veio essa formação cultural e veio se desenvolvendo, né? Eu sou um fã da música brasileira, do choro, do samba. Esse comentário seu da música, aí vem junto com os livros, realmente isso faz muito bem para a saúde do cidadão. Mas a sua presença aqui, eu acredito que vai fazer muito bem para os nossos telespectadores. Foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade de poder me sentar aqui com você e falar de alguns aspectos assim tão importantes da nossa vida e que podem ser mobilizados pela nossa mente, que podem ser cultivados pelas nossas emoções e também pelas agulhas, né? A agulha, muitas vezes, ela só desperta algo que estava dentro da pessoa. Ela só mobiliza coisas que a pessoa tem. Então, é muito bonito esse trabalho e que eu vejo assim, por isso fui para essa área. Sempre me considerei um artista desse aspecto, né? De entender o ser humano enquanto arte, enquanto essa diversidade de aspectos que ele existe. E poder conversar com você e falar dessas coisas, Milani, para mim foi muito gratificante. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Conversamos com o Luiz Eduardo Galvani, médico da nossa cidade. Olá, eu sou o sommelier Luiz Esculto. Estou aqui mais uma vez para falar do universo do vinho. E hoje eu vou trazer uma questão que é preocupação para todos aqueles que se iniciam no universo do vinho, que é a questão da degustação. São muitos os fatores que estão
presentes na hora da degustação. Eu diria o seguinte: você que é consumidor, como muitos de nós, consumidor comum, não se atenha a questões que são específicas para o especialista em vinhos, né? Mas o que eu poderia te dizer para você que vai simplesmente ir em busca de um vinho e com o seu nariz vai descobrindo o que este vinho contém? Fundamentalmente, a degustação, o método da degustação é importante na hora da escolha do vinho, porque nós usamos intensamente o sentido da olfação. O nosso nariz se encarrega de ir descobrindo através desse movimento de cheirar muitas coisas importantes. Mas esse movimento ele não é isolado, né? O nariz não vive isolado do que está na nossa língua, na nossa boca, né? Portanto, da gustação, do sentido da gustação do nosso paladar. Já sabemos que a língua de qualquer ser humano, exceto se ele tem alguma patologia, como um resfriado comum, por exemplo, ele terá algumas dificuldades para perceber sabores básicos. É o caso do doce, do azedo, do salgado, do amargo e do sabor umami também. Na área de vinhos, nós dizemos normalmente que o beber o vinho é uma experiência que pode ser algo marcante na vida. Nesse sentido, a gente traduz este contato com esse material vivo como uma experiência da mais completa possível. Então, como é que a gente pode entender a completude desta experiência? É uma mescla das sensações olfativas com as sensações gustativas e as sensações táteis. Eu explico melhor. As sensações olfativas, elas estão relacionadas a odores e aromas percebidos. As sensações gustativas estão relacionadas à percepção de gostos e sabores. E as sensações táteis, à percepção das texturas, das consistências. Parece simples, mas para a maioria das pessoas é uma tarefa difícil descrever aromas. Parece ser mais simples apresentarem os seus gostos, sabores e ideias de texturas. Mas isto é compreensível. Pode-se dizer da seguinte maneira: o número de compostos gerados em uma garrafa é imenso. Existem mais de uma centena de compostos disponíveis para definir sabores e texturas. Esta interação entre estes aromas ainda é um fenômeno pouco conhecido. Nesse sentido, é difícil às vezes da gente, quando a gente ouve alguém dizer assim: nossa, estou sentindo nessa taça de vinho, desta uva, um determinado cheiro de um determinado legume, né? É o caso, por exemplo, da uva Cabernet Sauvignon, né? Ela e a uva Merlot são normalmente percebidas como quem contém aromas na linha pimentão. Os pimentões, então, são percebidos aqui. Esta outra garrafa, por exemplo, tem o Merlot como o vinho marcante, o vinho em maior quantidade, a uva em maior quantidade, seguida da Cabernet Sauvignon e a uva Tannat. Apenas para mostrar que as uvas podem estar 100% num determinado vinho ou um conjunto de varietais, um corte, como é conhecido. Mas existem outras questões também que envolvem. Existem outros odores que nós percebemos que, se combinados, bem combinados, vão nos trazer à lembrança algum outro tipo de odor parecido que nós conhecemos. É o caso da baunilha com a canela e o mirtilo. Você não vai acreditar, mas provavelmente, se abrirmos um chiclete próximo de você, você vai dizer: nossa, que cheiro de chiclete! E é basicamente esses os odores que nós percebemos na taça de vinho. Então vejam, é algo que está próximo de nós,
Basta nos aproximarmos da taça, basta o primeiro gole para começarmos a participar desse desvendamento curioso que são o movimento dos odores e aromas ao degustarmos o vinho. Eu fico por aqui e encontro você numa próxima oportunidade. Até lá! Olá, eu sou a Aline Cravo e vou falar de alguns dos livros mais procurados. O primeiro é o da Elis Regina, Nada Será Como Antes, que vai narrar a vida da cantora desde a adolescência até a morte dela. O autor é Júlio Maria e tem umas entrevistas muito interessantes aqui. O próximo livro é da Rainbow Rowell, Ligações, que fala sobre um casal que está um pouco em crise. E a esposa vai procurar qualquer maneira para tentar salvar o casamento deles. Nosso próximo é um clássico do Stephen King, O Cemitério, um dos livros mais assustadores que ele já escreveu. Fala de uma cidadezinha lá no Maine e uma família que nem esperava que tinha um cemitério atrás da casa deles. O nosso próximo é para quem gosta de suspense policial, O Menino da Mala. O que você faria se encontrasse um menino de 3 anos preso dentro da mala numa estação ferroviária? E para finalizar, eu vou falar do livro Nas Minhas Andanças que eu vi, de um autor mariliense, um livro lindo de fotografias. As indicações de Aline têm ajudado muitas pessoas na escolha de livros, os mais lidos, dos livros motivacionais, dos livros para crianças. Todas as indicações de Aline Cravo vêm ao encontro do seu desejo. E o nosso sommelier falando das novidades da adega. Novos vinhos, novas marcas, gêneros, delícias do vinho, sempre com o nosso Luiz Escolto. E o nosso entrevistado falando sobre acupuntura. Quantas informações que vai ao encontro dos nossos telespectadores. Mas eu chamo a sua atenção para o nosso site, milane30horas.com.br. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um programa aqui na Livraria. Uma chalana bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Oxalana sem querer